Olá, estamos com mais uma programação virtual do Centro Cultural Banco do Nordeste. Poesia Esperançar, a poesia como ferramenta de transformação social. Estamos aqui com Luciana Bessa, coordenadora da Roda de Poesia no Gesso. Falei correto, Luciana? Ok, que ótimo. E Natália Pinheiro, coordenadora dos pontos de leitura do Coletivo Camaradas. E as duas... Falei correto, Natália? Ok, que ótimo. E as duas fazem parte, né, são integrantes do Coletivo Camaradas. E vieram aqui para falar um pouco dessa poesia esperançosa, né, que traz uma mudança de mentalidade, de vida e uma transformação nos territórios. E aí eu queria, Luciana, que você falasse um pouco o que é o Coletivo Camaradas, né? E o que é esta roda de poesia, né? O que é isso aí que a gente está aqui colocando na roda, né? Então, diga aí, passa a palavra, ela é sua. O Coletivo Camaradas, ela é uma instituição que existe no Crato desde o ano de 2007 e ela atua ali na comunidade do Gesso com vistas para democratizar a leitura e a literatura. O objetivo primordial é criar essa comunidade leitora ali no Gesso, em especial os bairros que formam ali essa comunidade, que é o Centro, Santa Luzia, São Miguel e Pinto Madeira. E Pinto Madeira. Então, essa comunidade leitora, porque o coletivo acredita que é possível essa transformação social por meio da arte, em especial a literatura. Eu, particularmente, como coordenadora da Roda de Poesia, né, acredito muito naquilo que o Antônio Cândido diz, naquele texto, né, o direito à literatura, que a literatura, através dela, é possível humanizar, é possível transformar. Então, esse poder de transformação. E você vê isso através da Roda de Poesia. Para falar da Roda de Poesia, eu preciso falar primeiro do território criativo do Gesso e do território criativo da palavra. Então, esse território criativo do Gesso é uma articulação em rede da sociedade civil e entidades públicas que atuam nessa comunidade, em especial esses bairros que eu acabei de falar, justamente para fomentar ações que transformem essa comunidade, né? Principalmente ali a área do Gesso, que todo mundo sabe que é uma área esquecida, né? Estigmatizada ao longo dos tempos. E aí vem, dentro do Coletivo Camaradas, tem o território criativo da palavra. Então, o território criativo da palavra é um programa com vistas a essa democratização da leitura. E, dentro desse programa, existem 6 projetos. A gente trabalha com o Cine Gesso, a gente trabalha com os pontos de leitura, que a Natália é a coordenadora e vai falar melhor. Tem também tem um núcleo de contação de histórias, que fica com a Elizabeth Pacheco. Tem o sebo, e aí é importante o sebo, porque ele tem, digamos assim, uma dupla função. Essa democratização, porque no dia da Roda de Poesia, que sempre acontece no último domingo de cada mês, então o sebo, né, os livros são vendidos a R$ 1, R$ 2. E, então, a gente democratiza essa questão da leitura, e esse dinheiro é revertido para que a gente possa pagar as nossas próprias contas. Aí também tem o poste poesia e tem a roda de leitura. Então, a roda de leitura ela foi criada no ano de 2013, então a gente já tem um tempinho aí, né? Ano passado, nós fizemos, digamos, uma festa para celebrar a poesia, 7 anos da Roda de Poesia. Então, é uma atividade que acontece sempre, como eu disse, no último domingo do mês, e o mais importante, ela é protagonizada pelas crianças. Então, as crianças fazem filas para ler as poesias. Então, ela se divide, na verdade, em 2 momentos. Então, quando acontecia presencialmente, por exemplo, toda terça-feira, às 17h30, nós nos reuníamos na sede do Coletivo Camaradas, e eu brincava que era, digamos, era um treinamento, né? Era um ensaio. Então, eles escolhem, eles chegam na sede, então tem as estantes com os livros, as próprias crianças pegam os livros, elas que escolhem o que vão ler, e aí elas fazem aquela leitura silenciosa, e depois cada uma vai
né, declamando, falando sobre a sua poesia. E aí, no último domingo, a gente se reúne a partir das 5 horas no próprio terreiro do coletivo, aí vem a comunidade como um todo, e a gente faz essa festa para celebrar a poesia. E, muitas vezes, além da poesia, nós temos apresentações de grupos, de rap, às vezes tem o Islã das Minas, tem apresentações de outras instituições que fazem parte do território criativo, como é a que fica lá, meu Deus, o Nova Vida. Então, essa celebração, a roda, é essa oportunidade que as crianças têm de ter o contato mais próximo com o texto poético e também com o próprio poeta, porque nós convidamos muitos poetas locais para que compareçam, né, para que possam fazer essa celebração conosco. Inclusive, uma vez por ano, a gente tem o Encontro da Poesia. A gente está na 3ª edição. Esse ano já estava tudo marcado, e aí veio essa questão da pandemia, inclusive, era dia 19 de março, ia ter um cortejo. Nós fazemos um cortejo da poesia. Então, a gente sai ali pelas ruas da comunidade do Gesso e a gente distribui, em vez de distribuir armas, a gente distribui poesias como uma forma de sensibilizar e de humanizar as pessoas, porque é isso que a poesia faz. Então, esse discurso da esperança que a gente sempre traz. Ok, Luciana. Gratidão. Natália, e aí fala aí um pouco dos pontos de leitura e da importância que isso tem para o território, né? O que gera de transformação, enfim. Né? Fala aí para nós. Então, como a Luciana vinha falando, a gente tem um Território da Palavra com vários projetos, e um dos projetos é os pontos de leitura, que eu estou como coordenadora. E aí, de modo bem simples, os pontos de leitura são pequenas bibliotecas que são instaladas na comunidade, espalhadas em bodegas e mercearias. E aí é colocado um pequeno acervo de livro, mais ou menos 15 livros, numa caixa de zinco, mais ou menos deste tamanho, e que possibilita que qualquer pessoa da comunidade possa ter acesso a uma pequena biblioteca quando for numa bodega, né? E aí isso vem visando a contribuir para a formação de uma cultura leitora na comunidade, porque possibilita o acesso ao livro, né? Para se ter uma cultura leitora, é essencial que se tenha um livro. E a gente possibilita o acesso ao livro. Além disso, traz para o cotidiano, porque é instalado principalmente em bodegas. E aí, bodega é a coisa mais cotidiana na vida da comunidade. E aí você também ressignifica os locais de aprendizado, porque a gente enxerga a bodega como esse lugar de aprendizado, é onde as crianças estão aprendendo noções de matemática, conversando, encontrando com outras pessoas, e o bodegueiro passa a ser uma espécie de bibliotecário também. E aí os pontos de leitura eles recebem o nome de higinotecas, que é em homenagem a Seu Higino. Seu Higino é um comerciante da cidade do Crato, que já tem um trabalho de incentivo à leitura a partir da Cordelteca. Ele tem uma Kombi, onde ele vende as suas mercadorias nessa Kombi, e nessa Kombi também tem um acervo enorme de cordel que ele empresta para as pessoas. E aí, inspirado em Seu Higino e reconhecendo a importância do trabalho dele para essa formação da cultura leitora, de um modo geral, para a cidade do Crato, a gente homenageia ele com o nome dos pontos ser Higinoteca. E qual é a importância disso, né, de ter espalhados pelo território do Gesso, enquanto papel de transformação social, né? Enfim, são só bodegas que têm os livros e tudo, mas assim, o que é que isso gera ou não gera nada, né? Então eu queria que você pontuasse isso aí. E aí a gente fala de possibilitar o acesso ao livro, mas a transformação vem a partir desse acesso, né? A comunidade tendo acesso ao livro contribui para a expansão da visão de mundo, a formação do pensamento social crítico, além também da própria organização comunitária, né? Porque a comunidade passa a se organizar, se auto-organizar em torno da leitura, né? Eu sempre passo quinzenalmente trocando esse acervo de livro para que haja uma rotatividade, que eles possam ter
mais livros, acesso a mais livros, e eles se auto-organizam. Então, a gente tem uma ficha que eu sempre deixo lá, e são as crianças que pegam, elas colocam o nome, colocam o livro, o dia que pegou, o dia que devolveu, e é isso mais como uma possibilidade de dar a elas a experiência de se auto-organizar. Né? A preocupação não é saber se elas pegaram ou se devolveram o livro, mas que elas possam, por si mesmas, se organizar em torno dessa leitura. E nesse período, né, de 2013, né, que o Camaradas funciona? Não, o Coletivo Camarada desde 2007, ele foi criado em 2007, tá. Então, e a roda desde 2013. Desse período de 2007 para cá, né, com essas ações de literatura, de incentivo à leitura, vocês percebem transformação nesse território? Vocês conseguem perceber transformações reais que vocês conseguiriam pontuar, tipo, antes era assim, né, hoje é assado, antigamente, enfim, vocês conseguem já visualizar isso já é palpável, essa transformação? Eu particularmente vejo, por exemplo, dentro da roda de poesia, algumas crianças elas chegam para ler as poesias e elas, digamos assim, não dominam a leitura. Então, como eu já estou há 3 anos à frente da roda de poesia, eu vejo as crianças que antes tinham uma dificuldade de ler e que agora elas leem muito bem. E também a questão da escrita, porque a roda de poesia, para além, né, da poesia, vem a questão da escrita. Então, nós incentivamos que elas escrevam. Então, por exemplo, no ano passado, nós tivemos a publicação de 2 livretos. Um da Quênia, Rafaele, que tem 13 anos, e o outro da Natália. Então, elas começam a escrever. E é interessante, porque quando elas estão lá no terreiro, que elas vão declamar, então, agora elas fazem a própria poesia. Então, elas terminam de declamar, não é, Natália? A coisa mais linda. Elas dizem, poesia autoral. Eu fiz essa poesia. Então, essa questão do empoderamento através da leitura, porque a leitura é a inclusão. Então, para além da poesia, para além dessa questão da subjetividade, é importante esse tema que você deu, do esperançar, da esperança que elas têm numa comunidade mais igualitária, numa sociedade mais justa, né? O fato, porque quando você não sabe ler, você não sabe escrever, você é excluído, então elas sabem ler, elas sabem escrever, essa inclusão. E essa questão mesmo, porque quando você escreve, você se empodera. Então, elas criam uma narrativa de lugar. Então, quando você vai à comunidade do gesso, você percebe na fala, na escrita, no olhar, nas ações delas, essa construção dessa narrativa. Elas sabem onde estão, o que querem e o que é que precisam fazer para continuar essa caminhada. Porque pedras no caminho, todas nós vamos encontrar, né? Como já dizia o poeta. Mas elas sabem o que fazer, né, para buscar e lutar por essa sociedade mais justa. Bacana. Falar alguma coisa? Vai completar? E a própria visão da comunidade do gesso dentro do Crato. Né, porque, situando historicamente, a comunidade do gesso é uma comunidade que é marcada por um estigma de ser uma das maiores zonas de prostituição da região, e depois é conhecida como um lugar da violência. E aí, a partir da literatura, de ter todo domingo, há 7 anos, uma roda de poesia, de ter poesia espalhada no poste, de ter também leitura, de ter biblioteca nas bodegas, de se lançar livro no meio da rua, a gente vai criando uma nova narrativa que não é mais o gesso da violência, é o gesso onde você vai encontrar poesia, onde você vai encontrar poeta, onde você vai encontrar arte, e aí é nisso que a gente vem trabalhando, né, de construção de uma nova narrativa de lugar, e que mostre esse lugar como uma potência criativa que é. E aí, o que a Luciana fala no início também do território criativo, existem várias instituições dentro, e aí de mostrar, não é só o Coletivo Camarada, a gente atua em rede. Existem várias escolas, ONGs, que estão também, uma população, uma comunidade que está produzindo arte, e para além do que se pode imaginar, e construindo novos sonhos a partir disso, porque a gente também está falando de possibilidade de direito ao sonho. É interessante perceber, né, como uma comunidade tem esse estigma da violência, né, que é uma comunidade que estava, né, à margem
da visibilidade. E o coletivo, né, esse projeto, ele traz, né, a comunidade do gesso para o epicentro da estrutura poética da cidade. Então, assim, se você for falar de poesia no Crato hoje, não tem como falar sem falar da roda de poesia, né? Porque é um sarau, assim, se você, até mesmo a questão, é um ponto turístico, porque se você é um turista e quer conhecer qual é a produção poética daquela cidade, então, uma vez por mês, se tem uma roda de poesia, né, acontecendo ali. Então, tem toda uma mudança não só de estigma, mas de realidade dentro desse território. Né? E aí, o Camaradas ele se torna um exemplo, né, de como a arte ela transforma uma realidade, né, de como é possível, a partir da arte, você reduzir a violência. Né? E, assim, que violência ela é muito mais uma questão de educação do que de política de segurança pública. É também, mas é também uma questão educacional. E o Coletivo Camaradas ele vem provando isso, né, que com políticas educativas, né, que políticas não institucionais, mas política no sentido de relação com a polis, né, a política enquanto você é sujeito da sua cidade. E aí é interessante perceber essa transformação, né, a partir desses dados que vocês trazem. E aí, a partir disso, eu queria que vocês falassem um pouco da produção literária. Né? Assim, o que o coletivo está produzindo? Né? Vocês só reproduzem as obras dos artistas que está colocado, ou vocês têm uma produção, uma intenção de produção? Como é que é isso? Né? Como é que isso está colocado? Nós temos muitos sonhos, né, e algumas possibilidades. Então, como eu falei anteriormente, então, para além da roda de leitura, para além da roda de poesia, para além da poesia falada, então, a questão do escrever, né, de registrar essa memória. E, por exemplo, em 2019, como eu disse, dois folhetos, né, poéticos, aqui o da Quênia, que eu vou pedir para a Natália aqui ler um poema, se a gente tiver um tempinho, e o da própria Natália. E, por exemplo, em 2020, que é esse ano atípico que nós estamos vivendo, nós tivemos a publicação um livro foi publicado e o outro está prestes a ser publicado ainda, que é um livro inteiro de pedaços, que é do Alexandre Lucas, que, inclusive, é quem criou a roda de poesia. Então, esse livro foi publicado agora no mês de setembro, e é interessante esse livro porque, na verdade, ele é a junção de duas artes, a pintura. Ele pegou, por exemplo, 3 pedaços de papéis, é bem interessante, de cores e de formatos diferentes, e montou uma figura. Ele fez 19 figuras e deu para 19 pessoas de diferentes estados do país. E cada uma criou uma poesia e deu para ele. Por isso que o livro se chama Um Livro Inteiro de Pedaços. E foi tão interessante que, quando a Natália leu a poesia que eu fiz, ela mandou a mensagem: Luciana, eu adorei o teu pedaço. E eu digo: eu adorei também o teu pedaço. Então, são pedaços. É um livro coletivo. Outro está prestes a ser publicado, porque o ano ainda não acabou, que se chama A Casa das Invenções. É um livro de crônica, é o primeiro livro dele de crônica, são 26 crônicas. É assim, uma linguagem fluida, subjetiva. Eu até brinquei, eu digo, poeta, quando escreve crônica, ainda escreve em forma de poesia. Ontem eu mandei para você a folha poética, nós catalogamos, pedimos às pessoas que fazem parte do coletivo e alguns projetos que também são parceiros, como o Distocult, o Eu e Nós, o Paideia Cidade Educadora, nós pedimos poesias, colocamos nessa folha poética e estamos distribuindo, né, para todos que fazem parte do coletivo e os nossos amigos. E também vamos ter um calendário, que ainda vai ser um calendário poético. Nós pegamos 12 mulheres por ano e nós estamos fazendo um calendário e ainda esse ano vai sair. Então, nós estamos produzindo muito. Pedi aqui a Natália para ler aqui uma poesia da Quênia, e uma dela, claro, né?
Antes eu queria só colocar, né, interessante, que dessas publicações, né, 2 são de mulheres, né? Da Kênia e da Natália, né? Então, assim, mulher também faz poesia, né? E mulher no Crato também faz poesia, né? E aí também me referindo à própria relação da mulher do Crato, que a gente sabe das relações que né? Da questão do machismo e tudo, mas assim, no gesso, mulher, além de tudo, além de tudo que ela quiser fazer, ela também faz poesia. Então, não é só uma questão de empoderamento da juventude, da infância para a leitura, né? Mas é uma questão também de mudar uma realidade, né? Que para muitos, né, diria que é uma tradição, né? Mas tradição inauspiciosa também se muda, também se transforma, né? E a arte transformando tudo isso. Então, deixa eu só uma observação. Você falou uma coisa importante. Quando Natália lembra disso, quando eu cheguei na roda de poesia, eram praticamente todos meninos. E eu fiquei um pouco incomodada, porque eu estudo poesia, eu digo, não, e as meninas, onde estão? E hoje, 2020, nós temos mais meninas do que meninos participando da roda de poesia. E eu acho isso muito importante, muito significativo, as mulheres estarem inseridas dentro de todo esse processo, é muito importante. E a homenageada do 3º encontro da poesia era a Nesite Alencar, Dona Nesite Alencar, que tem várias obras, também é historiadora, então é importante as mulheres estarem nesses espaços. Sim. Aí, só pegando um gancho também na tua fala, né, que essas 2 publicações são de 2 jovens, né? A Kênia, ela tinha 13 anos na época, né? 13, ano passado, tem 14. E Natália, tu estava com quantos anos na época que tu lançou? 20. 20, né? Então, assim, né, são 2 jovens que estão produzindo, né, e uma, digamos assim, uma adolescente, né, e uma jovem, que é Natália, que é essa potência. E é importante, né, falar de Natália aqui, né, porque Natália, para quem não conhece, eu acredito que muitos que vão estar vendo aqui vão né, e muitos já são fã dela e vai estar vendo isso daqui por causa de Natália, né? Natália, ela é uma referência da poesia islã nacional, né? E isso é cria do gesso. Né? Não que Natália cria dela mesma, mas assim, mas é nesse solo fértil que Natália brota, né? Mas os frutos de Natália é dela própria, né? Isso aí isso é inegável. Então é interessante pontuar isso, né? Que assim, pessoas da periferia de um território marginalizado, né, e pessoas estigmatizadas, porque pessoas da periferia são estigmatizadas, sendo projetadas nacionalmente através da sua poesia, né? E dentro de uma modalidade que projeta pessoas a partir da arte, a partir da poesia, que vem da periferia, que é a poesia islã. Aí, se tu antes de tu recitar, se tu quiser falar um pouco disso, ou não, dizer assim, não, gata, tu está viajando, né? Não, né? Aí, mas eu queria que você falasse um pouquinho também dessa tua relação com o território e dessa relação com a poesia islã, que é uma poesia, né, periférica, que ela nasce na periferia e com uma estrutura, ela tem uma estrutura própria, né, e que é isso. Nasce na periferia e ganha o mundo, não é isso? Sim. Nasce na periferia e ganha o mundo e projeta as periferias do país inteiro, né? Projeta o território, porque cada território, aliás, toda arte, ela traz um traço do seu território. Né? Ninguém faz uma arte, né, dentro de fora do seu chão histórico, como a gente diria, né? Do seu território sócio-histórico. E aí a poesia islã, ela tem esse caráter, né? Ela nasce nos territórios periféricos e ganha um mundo mostrando a realidade, a potência e a realidade desses territórios
no mundo todo, né? Porque, na verdade, a poesia islã ela é mundial. Ela Dá visibilidade a esses territórios e a essas pessoas, né? Já que se falando anteriormente, né? Dos benefícios, o que traz, o que muda, quais são as mudanças. Então, justamente, também essa mudança, a visibilidade, por exemplo, através da Natália. Então, a Natália ela dá visibilidade a essa poesia e a esse território. E o mais importante, que eu não posso sair daqui sem dizer, a Natália inspira essas crianças. Quando a gente está dia de terça, estava, né, na roda de leitura, que eu pedi a Natália para declamar um dos poemas dela, só você, assim, eu não consigo descrever o embelezamento, o olhar daquelas crianças, olhando assim para o rostinho da Natália e dizendo assim, que coisa linda, que coisa maravilhosa, escutando a voz e o jeito da Natália falar. Então, a Natália é inspiração para essas crianças. Eu diria que Natália é inspiração intergeracional, porque eu sou de uma geração depois da dela, e Natália me inspirou. Então, assim, se hoje eu sou poeta islâmica, estou engateando, ainda estou de fralda nesse lugar, mas se hoje eu sou poeta islâmica, eu devo isso a Natália, porque foi a partir dela. Porque a primeira vez que eu vi Natália na roda de poesia, eu nunca mais fui a mesma. Eu digo, gente, quem é essa pessoa? Né? É o que é isso. Porque exatamente é o que é isso. Natália, vocês vão saber daqui a pouco ela vai recitar. Quando ela está no seu lugar de fala poético, ela deixa de ser uma pessoa para se tornar uma entidade. Vocês vão entender daqui a pouquinho o que eu estou dizendo. Vai lá, Natália, comece pela da Kênia, para depois você pegar a pressão e ir para a sua, para o pessoal que está aí te assistindo entender a força da poesia da periferia. É a força da palavra, tem muita força. Então, as crianças assim ficam embevecidas quando Natália está declamando. Então, é muito bom. Natália me toca. Vou escolher aqui um nome de palavras. Da Kênia Rafaele. Palavras. Palavras são inspirações que não vão lhe deixar calado. Para receber a poesia, tem que estar bem antenado. Palavras são sentimentos, coletivos ou abstratos. Com o sentimento não se brinca. Você nunca vai se sentir amado. Deixa eu aproveitar e colocar outra que é bem curtinha, que é liberdade. E essa tal liberdade será uma coisa ruim? O que será que vou fazer com ela? Será que um dia serei livre? Não sei se porque as pessoas querem essa tal de liberdade. Pessoas bobas não sabem sentir, não sabem viver a felicidade. E aí, Kênia... 13 anos, viu? Eu lembro muito da Kênia, quando ela estava começando a escrever. E aí, de puxar da relação com a leitura, com a produção escrita deles, né? Porque, a partir da gente se reunindo nas terças-feiras, né, toda semana a gente está lendo, está trocando conhecimentos e experienciando a leitura coletivamente, a partir desse exercício de leitura que eles foram produzindo. Né? E aí, de também trazer algumas atividades para incentivo da escrita, e a partir disso eles foram escrevendo, e aí a Kênia ia escrevendo, e aí os outros que estavam junto também foram escrevendo, e aí quando viu, estava o grupo todinho escrevendo, eu soube que eles escrevem até juntos, então rola parceria ali na escrita, é uma coisa, é incrível. E aí, falando um pouquinho do que a Áurea mencionou antes, de como a poesia da experiência da roda de poesia e do Islã vai me atravessando. Né? Eu estou no coletivo há uns 3 anos, e foi a partir do coletivo do Islã, principalmente, que eu senti o que a gente defende, que é o empoderamento através da palavra. Né? De subir no terreiro, que é um palco, assim, um piso, e de ser poeta, e ter a coragem de dizer que é poeta. E são espaços, experiências que vão atravessando minha poética. Se eu inspiro as crianças, elas também me inspiram, e aí eu escrevo para elas, para conversar com elas, e
a poesia slam é uma poesia falada que nasce na periferia, e ela ganha o mundo sendo uma poesia periférica. E uma coisa que eu acho muito potente dessa poesia falada periférica é de ressignificar a periferia, né? Da gente dizer, sim, eu sou periférico, eu sou um poeta periférico, e ter essa ressignificação do olhar para a periferia. Da gente, sim, a gente está produzindo arte e está ganhando o mundo com arte, da arte falada, que quer chegar ao máximo de pessoas que conseguir, e trazendo uma poética que é livre, que também é poesia. E aí essas partilhas com as crianças, delas perceberem a poesia para além do que a gente aprende de ser uma coisinha fixa e metrificada, e que tem que ser assim, de uma ideia de poesia livre. Sim, a poesia é livre e ela pode libertar, e o que vocês fazem é poesia. E aí elas vão se sentindo mais à vontade para construir. E aí vão construindo, estão escrevendo, e eu não me aguento vendo elas escrevendo. Elas chegam num auditório lotado e dizem, eu sou poeta. Né? Isso é muito, muito incrível. E são crianças, né? Assim, são crianças, acho que tem gente até de 8 anos, né? Sim. De 9, que já estão produzindo. Eu conheço bem a realidade do gesto, né? Quando nós não estávamos na pandemia, né, eu ia sempre, né? Eu só não ia quando eu não podia, mas todo final de mês eu estava lá participando, porque eu acho uma experiência incrível, né? E para mim é um espaço de fruição da cidade, né? É um lugar de curtir também a cidade, né? É uma forma de você curtir a cidade do Crato de uma forma poética, literalmente. Então é isso. E aí, Natália, vai nos presentear aí com a sua poesia? Me empreste o meu livreto. E aí, falando de como as crianças que são parte do coletivo também vão inspirando a gente, porque é tudo uma troca. Essa aqui eu escrevi para conversar com elas. A do elefante? A do espelho. E aí também dialoga muito com o que Luciana estava falando de ter mais meninas, ao longo do tempo, ter mais meninas presentes, e aí de falar o que eu queria falar nesse espaço poético. Espelho. Ei, menina que gosta de poesia, o teu cabelo é tão bonito, parece um escorregador para o infinito, que tu guarda nesse sorriso que eu tanto gosto de ver. Eu me vejo tanto olhando vocês. É que um dia eu já fui assim, pequena poeta, bem calada, muito quieta, com tanto medo de ser tudo aquilo que hoje eu sou. E olha só, quem diria que por obra do universo ou poesia, esse medo aos poucos sumiria e libertaria minha voz. Ei, menina, tu pode tudo, inclusive o que disseram não poder por ser mulher. Pode desbravar mundos, soltar pipa na rua, pode querer chegar na lua, pode ser o que quiser. Tens o direito de sonhar, de ser poeta e versar o que pulsa em teu coração. Ei, menina, fala, e fala alto para eu te ouvir. Não tem medo da tua voz, ela é forte porque traz o timbre de várias de nós. Então só fala, eu sei que tu vai conseguir. Tu também pode escrever, fazer das palavras asas para voar, espada para lutar, cura quando precisar e coragem para o que vier. Ei, menina, põe essa tua voz para fora e vê se não demora como eu tanto demorei. E quando o mundo for mal contigo, corre e segura a minha mão. Vem, deixa eu te contar um segredo que em muita gente causa medo. É que juntas somos fortes que nem furacão. Então vem, menina, corre e segura a minha mão. Isso inspira, atravessa, né? E tu imagina essas meninas escutando, precisa ver o rostinho delas, eu vejo, olhando para a Natália. As pessoas que estão nos assistindo é que precisam ver, né? Então, quem for daqui do Cariri e que estiver nos assistindo, né? Quando passar essa pandemia,
e voltar às rodas, né? Frequentem o Coletivo Camaradas, o Gesso, e vão lá ver de perto isso daqui que a gente está falando, né? E aí, como diz na poesia slam, né? Pô, Natália, para você, porque é isso, né? E essa é apenas uma, né? Só a Natália, né? Lá no coletivo tem várias Natalinhas, né? Caminhando lá, e é muito bacana, né? Então, assim, muitas pessoas no Cariri, né, reclamam, a gente não tem aonde levar as crianças, a gente não tem espaço para as crianças. E assim, a roda de poesia é um espaço para as crianças, né? Então, assim, é um bom evento, né, para você levar os seus filhos, né, para fruir mesmo, para passeio, né, para curtir. Né, para conhecer, para se socializar. As crianças, elas se socializam, elas ficam amigas, elas conversam, elas descobrem afinidades. E é muito importante isso nesse momento, né? Exatamente. Então, fica aí o convite. E aí eu queria que vocês falassem mais dessas transformações também. Eu não sei se a palavra intergeracional seria isso, mas assim, como é que essa transformação também está se dando no entorno, né, para os adultos, mesmo para quem não frequenta, né, assim, vocês conseguem visualizar essa realidade, né? Como é que está isso para os pais dessas crianças, né? Como é que é isso dentro de um coletivo maior? Isso reverbera na família. Então, por exemplo, essas crianças que estão lá, né? Isso se vocês têm também dados disso, se vocês têm informação, se isso tem repercutido dentro das famílias, né? E dentro dessa dinâmica mesmo do território como um todo, né? Que ele tinha um estigma de marginalizado e que hoje ele se torna um epicentro poético da cidade, mas assim dentro da cabeça, né, das outras gerações, né, das gerações mais velhas e dos pais dessas crianças, assim, dentro das famílias, isso tem mudado a realidade? Vocês têm esses dados ou não? Enfim. Olha, sobre a roda de poesia, porque assim, quando termina a roda de poesia, a gente tem os livros, né? Tem o caderninho lá, e eles anotam e eles levam os livros para casa. Aí eu peço para eles lerem, né? Para lerem para os pais e depois contar para a gente. Então, alguns dizem, né, que leem, os pais gostam, diz que outros não entendem, e também tem essa relação com os pais, porque nós somos convidados para alguns espaços. Então, se tem um espaço na URCA, nós somos convidados. Se tem um espaço na Universidade Federal do Cariri, nós somos convidados. Toda quinta-feira nós estávamos na Feira do Cariri Criativo, então tem um espaço só para essas crianças. Então, a gente tem que pedir autorização aos pais para que elas, né, estejam lá conosco. Então, a gente tem contato com os pais e eles, pelo menos, alguns relatam, né, sobretudo as mães, que elas em casa, elas leem, elas escrevem. Então, eu diria que essa relação da roda de poesia com essas crianças também acaba chegando dentro da família a partir do momento que elas leem para os pais, em que elas pedem para participar dos eventos, os pais vêm falar com a gente, ou a gente vai à casa dos pais para falar com eles, para dizer que se responsabiliza, para dizer o que é. Alguns desses pais, às vezes, vão com a gente para pais não, mas a mãe e a avó, elas vão com a gente para a feira, iam, né, para a Feira do Cariri Criativo, então elas acompanham, então elas percebem, né, elas se dão conta das transformações que os filhos dela estão passando. Bacana, isso é muito interessante. Pode e aí também sem falar que elas vão assistir as crianças, né? Toda roda de poesia, eles convidam, pai, mãe, vá me ver recitando, e aí vai. E a poesia vai chegando, eles saem de casa para ver seus filhos recitando poesia. E aí vai tendo essa relação também de maior proximidade com a literatura.
Precisava ver, no dia do lançamento do livreto, a família inteira. São três, a Kênia, tem a pequenininha, né? É Kênia e três irmãs. E três irmãs, o pai e a mãe, tirando foto, emocionados. Eu chorei no dia, eles estavam emocionados, você precisava ver. Eu digo, vale a pena estar aqui todo último domingo, toda terça e todo último domingo do mês. Sabe? Então, a família, uma família. As famílias veem seus filhos, eles estão lá. Eu estava nos dois lançamentos, eu estava no da Kênia e no da Natália. Estava nos dois e foi bem emocionante. E, para mim, foi muito impactante ver a Kênia, porque a Natália eu já tinha visto em outras rodas, mas ver a Kênia, não só por ela estar recitando, mas por ela ter uma coletânea de poesias, né? Era um livreto com o trabalho dela. Eu também já tinha visto Kênia recitando nas outras rodas, mas eu não imaginava que ela tivesse uma produção, né? É uma pequena produção, mas muito significativa, né? E de muita qualidade. Aí eu queria que vocês, emendando aí na conversa, falassem um pouco, né, do post-poesia, né? E aí o que é esse post-poesia, né? Uma poesia, ela é post porque ela é uma poesia parada, ela é post porque ela é um post, como é. O que é esse post-poesia, né? Explica aí para quem está nos assistindo o que é esse post-poesia. Então, o post-poesia é um dos projetos que a gente desenvolve no programa Território da Palavra, e aí é uma intervenção urbana. E é post-poesia porque a gente, a partir da técnica de lambe-lambe, cola poesia nos postes de iluminação pública da comunidade. E aí tem um duplo sentido, porque tanto é poste de iluminação, quanto depois que a gente faz a intervenção, a gente fotografa e posta nas redes sociais, para que seja um poste postado e espalhado pelo mundo afora. Um poste de esperança, né? Porque a gente pega, por exemplo, algumas temáticas. Né? Esse mês vamos pegar, digamos, esperança. Então, você está passando ali, como a Natália disse, tem muitas bodegas. Você vai à bodega, então você precisa passar por 3, 4 postes. Então, por mais que você não preste atenção ao primeiro, tem o segundo, o terceiro e o quarto, são poesias curtas, você acaba lendo. Então, você fica com aquela mensagem, você sai de casa, você volta para a sua casa e ali no meio do caminho tem uma mensagem, por exemplo, de esperança de algum poeta. E poetas locais, claro, é um banco de dados, são poetas de todo o Brasil, mas a gente diz, não, esse mês vamos escolher só poetas aqui do Crato, vamos escolher poetas só Crato, Juazeiro e Barbalha. Então, as pessoas, eu conheço, esse poeta aqui, conheço, eu sei quem é. Então, tem essa questão da proximidade também. Sim. Bom, maravilha, né? O nosso tempo já está se encaminhando para o final. E aí eu queria que vocês fizessem, né, as considerações finais de vocês, né, Luciana, Natália. E aí, no final, eu agradeço aí todo mundo. Então, pode falar, Luciana. Não, agradecer a oportunidade de mostrar o trabalho do coletivo Camaradas, de mostrar o trabalho do Post-Poesia, do Cine Gesso, na contação de histórias, né, do Sebo. Então, mostrar o trabalho que tem sido feito com a comunidade, que a arte, como você falou, ela transforma, ela dá visibilidade, ela empodera, ela une, ela faz você ficar mais sensível, ela faz você ficar mais crítico. Então, é muito importante você desenvolver, você contribuir para uma comunidade leitora. Então, a possibilidade da criança ela ter acesso ao livro, o coletivo ele faz também pelo Instagram, na data do aniversário de alguns escritores, a gente posta falando um pouco sobre esse escritor, mostrando a foto desse escritor, e é tão importante, porque eu não tinha me dado conta, porque alguns escritores, você olha, eu tenho várias fotos, mas escritoras, como você fala, a questão da mulher, no século XVIII e XIX, muitas não tinham foto, então é difícil. Ontem eu escrevi um texto para o Fubá, porque dia 12 foi o aniversário da
da cearense Alba Valdez, então a foto que eu postei lá é a única foto que tem na Academia Cearense, porque naquele período não existia essa questão da foto, e mulher ela não podia nem sorrir, que era uma coisa que eu também não sabia. Então, hoje, por exemplo, hoje vai ter um post sobre Jane Austen, que é uma autora inglesa, que nasceu em 1775. Então, bem, a foto que vai estar lá, talvez seja dela, porque, na verdade, o que tem é um desenho feito pela única irmã que ela tinha. Então, é importante que as pessoas conheçam o escritor, a escritora, que vejam os livros e que tenham, sobretudo, acesso ao livro. Então, por exemplo, especificamente, Jane Austen, ela não frequentou a escola. Ela escreveu, ela tem 6 romances que são considerados, são apenas 6, mas são considerados dos mais importantes da Inglaterra do período da regência. Ela nunca frequentou a escola, mas o pai dela era pároco e ele tinha uma biblioteca de 500 livros e ele incentivava. Então, é muito importante esse trabalho que a Natália faz, deixando esses livros nessas bodegas para que essas pessoas elas tenham acesso. Então, que a gente possa incentivar cada vez mais a leitura, a literatura e a poesia. Pode ir, Natália. De agradecer a partilha. É sempre muito feliz falar dessa experiência que a gente tem no coletivo, porque atravessa a minha vida, a de Luciana, de todo mundo que está lá, e que sirva como experiência de incentivo para novas comunidades em vários lugares também sonhar. E sonhar com mundos novos a partir da leitura, literatura, da arte, da cultura, e construir juntos, porque a gente pauta a coletividade que vem movendo durante todo esse tempo, todas essas ações, e construindo sonhos, realidades e transformando. Então, é só agradecer de poder falar do coletivo. Gratidão a vocês, né, Luciana, Natália. Gratidão ao coletivo Camaradas, que está representado por vocês. E, em nome do Centro Cultural, eu quero agradecer, né, a todos que estiveram aqui conosco, nos assistindo. Agradecer a toda a equipe do Centro Cultural, a técnica, a Custódio Cinésia, aos meninos da Fusion Vídeos, né? Olha só, acertei. Filmes. Pronto, Fusion Filmes. E agradecer a técnica, Custódio Cinésia, agradecer toda a equipe da limpeza e de manutenção do Centro Cultural. Então, é muito importante que a gente perceba que, para que isso aconteça, tem toda uma equipe por trás. Então, agradecer mais uma vez a técnica Custódio Cinésia, os meninos que estão fazendo as filmagens, e o pessoal da limpeza e da manutenção, porque sem eles isso não seria importante. Então, para que se faça qualquer ação cultural, qualquer atividade cultural, né, é um trabalho em rede, é um trabalho em equipe, e que tem toda uma equipe por trás, né? E somos esses trabalhadores, essas trabalhadoras da cultura, né? Eu sou Áurea Brito, produtora da área de literatura, e é isso. Agradecer a participação de todos vocês e até o próximo programa.